Diferentes pontos de vista, múltiplas opiniões. Um programa onde os personagens do nosso tempo debatem com os nomes mais importantes do jornalismo baiano. No ar, Coletiva. A Bahia é um dos estados mais populosos e culturalmente ricos do Brasil, mas enfrenta desafios significativos em relação aos seus índices na educação. Um dos seus maiores desafios é a taxa de analfabetismo, que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a Bahia possui uma das maiores taxas de analfabetismo do país, com cerca de 13,5% da população com 15 anos ou mais incapaz de ler e escrever. Essa realidade é mais evidente nas áreas rurais e periféricas, onde o acesso à educação é limitado e ainda tem a evasão escolar, as infraestruturas das escolas e as desigualdades socioeconômicas entre os estudantes. E no meio de tudo isso, nas últimas semanas, uma declaração do governador Jerônimo Rodrigues roubou a cena em praticamente todos os portais de notícias e na mídia de um modo geral. Quando falava sobre índice de reprovação nas escolas públicas do Estado, disse o governador: não pode ser um professor, um educador, que tenha que dizer no final do ano, você está reprovado. Quando se reprova, é a escola que está reprovada. É a escola que não tem condições de dizer, eu quero curar você da escuridão. Diante da repercussão dessa fala e das várias interpretações que ela obteve, o Coletiva de hoje vem discutir qual o melhor modelo de educação pública para a Bahia. Pois é, a gente começou o programa de maneira diferente, com a matéria, para quem está em casa, para começar a esquentar as turbinas para o avião Coletiva decolar. E eu estou aqui com dois professores da bancada, a professora Lígia de Souza Viegas, ela é psicóloga e é professora de psicologia da Escola de Educação da UFBA. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. E com o professor Rui Oliveira, ele que é professor há mais de 30 anos e também é presidente da APLB e é um combatente político. Tudo bom, professor? Tudo bem. E para me ajudar aí na intermediação do programa, ela que é minha parceira de todos os programas, de todos os tempos, só não me leva no dela, mas no meu ela vem sempre. Isabela Garrido, jornalista. Prazer em estar aqui com vocês. Vou te levar, vou fazer um sala de imprensa exclusivo com você, André. Pois é, o debate é aberto, o discurso, né, aqui não é um discurso nosso, é para você participar também, que está em casa, e a gente quer saber, né? A pergunta do final da matéria é, né, o modelo ideal de educação para a Bahia, né? Será que esse modelo existe, professora? Eu acho que a primeira coisa que é importante começar destacando é que fazer a crítica dessa política que abole a reprovação na escola, a progressão continuada, não é defender a escola que reprova, porque muitas vezes a impressão que passa é essa: ou eu tenho uma escola que reprova, ou eu tenho uma escola que aprova todo mundo automaticamente. E entre um modelo e outro, eu acho que existe um intervalo, né? Então, só voltar um pouquinho para pensar uma questão que eu acho importante, que a reprovação ela é como se fosse um sintoma, vamos dizer assim, né? Eu estou em casa com febre, a febre não é uma doença, dá um antitérmico, mas a gente precisa descobrir o que está causando esta febre, senão eu tiro o sintoma, mas eu não ataco a causa. E a reprovação, ela é um sintoma de que tem alguma coisa que não está indo bem. Se eu vou lá e ataco só o sintoma, o que eu vou produzir é que o sintoma não vai existir mais, mas o que causa o sintoma não foi mexido. Na matéria que vocês apresentaram no começo, fala que os índices de analfabetismo e evasão escolar na escola da Bahia são altíssimos. Uma promoção automática, que eles não chamam desse jeito, mas chamam de progressão continuada, não vai resolver o problema do analfabetismo, vai apenas esconder, do ponto de vista estatístico, que tem alguma coisa que não está indo bem. Então, eu acho que é importante a gente dar esse passinho para trás para entender que a reprovação ela é um indicativo de que tem algo que precisa ser enfrentado, e se a gente não tem como alcançar esse indicativo, a gente não vai saber o que precisa ser enfrentado do ponto de vista da melhoria da qualidade da educação que é oferecida para o nosso povo. Professor Rui. Em primeiro lugar, boa tarde. Prazer estar aqui na Coletiva. Essa abertura é muito importante. Agora, eu costumo sempre contextualizar a questão para responder uma pergunta. Primeiro que a Bahia não é um estado rico como passaram aí. Não é. Culturalmente. Rico não é.
Segundo, que a Bahia é um dos estados mais pobres do Brasil. Aqui na Bahia tem mais gente de Bolsa Família do que de carteira assinada. Aqui tem 3 milhões de baianos que passam fome. E quando a gente pega o contexto da educação, por exemplo, nós da PLB defendemos para o estudante da rede ter acesso, permanência e sucesso. São 3 questões. O acesso é garantir que eles tenham direito à educação. É um direito que foi conquistado. A permanência é garantir essas condições. E a terceira é que ele tenha sucesso. Aí tem divergência porque tem concepções equivocadas. E existe isso tanto no governo municipal aqui em Salvador, como no governo estadual. Porque não deixam também de serem governo. E o governo pensa diferente do nosso lado. Então a primeira questão é assim: na rede estadual, nós temos, meu amigo, 30% dos estudantes da rede estadual totalmente vulneráveis. Então não adianta, eu já disse em diversos lugares, que não adianta nenhum governo, eu acho que o governo Lula agora com o programa Pé de Meia avança um pouco, mas você não vai segurar um menino dentro de uma escola. Você pode construir a escola com piscina, equipamentos bonitos, mas não tem como ele ficar porque a família dele passa fome e o pai vai tirar ele da escola do tempo integral para trabalhar, para programar, para virar renda. Isso é uma coisa objetiva. Segundo, que na nossa sociedade existe uma distribuição de renda brutal, muito desigual. E aqui da Bahia aprimora cada vez mais, na Bahia. Terceiro, que nós temos aí, qualquer lugar da Bahia, qualquer bairro de Salvador, qualquer bairro do interior, existem 2 instituições disputando esses meninos. Uma é a Igreja Pentecostal e o outro é o tráfico de drogas. Aí nós temos que discutir dentro desse contexto como é que a gente assegura a permanência e o sucesso dentro da escola pública para esses meninos. Tem que ter política. Então, essa discussão de uma aprovação automática digamos assim, é um estopim para uma coisa mais profunda. Porque nós não queremos, nós não defendemos reprovação automática. Nós defendemos o sucesso escolar. Mas para ter sucesso escolar, você não precisa aprovar. Então a portaria 190, que foi editada pela Secretaria de Educação, na minha opinião, o governador mal assessorado comprou essa ideia, ela passa por uma questão assim. Primeiro, ela não respeita a hierarquia da legislação. Você tem uma lei que é chamada LDB, que é a Lei 9394/96, que garante a autonomia na escola. Segundo, o planejamento, qualquer que seja o cidadão baiano, quer ser escola particular como escola pública, você tem que ter um planejamento. Então você, no primeiro dia de aula, você sabe o que vai acontecer no ano todo com o seu filho. Que tipo de avaliação, como é que vai ser, com a metodologia, E no final do ano, tem um conselho de classe, que é uma atribuição da escola, uma prerrogativa da LDB, que você faz com que o menino seja avaliado para ele permanecer e não reprovar do ponto de vista mais geral, com uma culpa. Isso é correto. A portaria ignorou tudo isso. Ou seja, os professores da rede estadual fizeram planejamento, fizeram semana pedagógica, onde discutiram tudo isso. Era conselho de classe em dezembro do ano passado, aprovou, reprovou, independente de qualquer coisa. A LDB diz assim: você tem que ter 75% de frequência escolar. Se não tiver, está reprovado. Quem disse é a LDB. Então, quem foi reprovado não foi a escola que reprovou, foi o próprio aluno que não frequentou. Tudo isso foi ignorado com a portaria 190. Só para você ter uma ideia do estrago, eu separei aqui exatamente, uma escola me mandou o seguinte: olha, na escola, que é a Pedro Paulo, ali em São Cristóvão, nessa escola, um aluno foi aprovado. E teve a tal da seleção que colocou ele como dependente. Ou seja, ele fez a avaliação. E levou algumas dependências para o outro ano. Olha só, o aluno ingressou na primeira série do ensino médio do ano letivo de 2023 e foi aprovado para a segunda série, depois da portaria 190, com dependência nas seguintes disciplinas: língua portuguesa, língua inglesa, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia, leitura, escrita, 20 disciplinas. É tudo.
praticamente. Né? Aprovou Então ele perdeu automaticamente. o ano e foi para o outro ano para fazer 2 anos. Eu estou dando um exemplo daqui. Colégio tal. Ele estava na primeira série, foi aprovado para a segunda, com dependência de tudo. Isso não existe, cara. Isso não existe. Você está repetindo 2 anos no mesmo ano. Não existe. Isso com a portaria 190. Nós lutamos para a revogação dessa portaria porque nós queremos o sucesso escolar. O governador, a Secretaria de Educação, poderia muito bem, se o aluno tem um problema de deficiência de aprendizagem, nós podemos, no contraturno, ter reforço escolar, podemos ter diversas atividades que contribuam para que ele fique, permaneça e aprenda. Porque não adianta você passar, porque o mercado não vai absorver. Professor, ele falou, cuidado ao me dar a palavra, porque eu posso falar demais. Normal, professor. Isabela está dando para falar, vou dar a palavra. Eu pedi para o senhor chegar um pouquinho para frente só. Um pouquinho, não é isso? Não. Beleza, vocês puderem levantar um pouquinho a cadeira. Isabela, fica à vontade. Essa fala do governador, ela me deu a entender que ele estava utilizando uma ideia de ensino, de educação, que é uma ideia legítima de você oferecer uma educação de qualidade, que não se prenda a essas questões de avaliação, que a gente sabe que não avalia muitas vezes, e vocês sabem disso mais do que eu, né? Ele utilizou essa ideia, né, de Paulo Freire, enfim, para justificar uma coisa que acontece aqui de uma forma um tanto atabalhoada, digamos assim, ou até irresponsável, né? Eu já ouvi de diversos professores da rede pública que no final do ano, no conselho de classe, eles são pressionados, né? Essa pressão vem de cima, obviamente, a aprovarem muitos alunos que não estão em condições de serem aprovados, mesmo antes dessa portaria. E aí eu queria saber de vocês, isso é uma realidade de fato? Isso já, o que o governador falou ali foi meramente uma fala para justificar um erro que já acontece, que foi o que eu entendi. Eu acho importante retomar que essa é uma proposta que não nasce no Brasil, né? Então, a primeira vez que ela surgiu no mundo foi na Inglaterra, no pós-Primeira Guerra. Então, é uma medida que já é pensada num cenário de guerra, né? E ela vai ser trazida para o Brasil pela primeira vez, gente, em 1918. Essa novidade educacional, né? Na boca de um educador que era o Sampaio Dória, que tinha um discurso racista, inclusive, e que dizia que o nosso povo não tinha capacidade de aprender e que a gente não podia esperar que o nosso povo se desempenhasse na escola do mesmo jeito que pessoas de outra classe social, então que reprovar as pessoas era sacanagem com elas, porque elas não tinham capacidade de aprender. Isso está lá no texto do Sampaio Dória, que inclusive se chama Contra o Analfabetismo, que é de 1918. Ah, isso é contra o analfabetismo? Contra o analfabetismo. E ele dizia para que o nosso povo, que é acabrunhado e murcho, e ele fala, tem desqualificação dos professores. Então é um texto importantíssimo, esse depois eu passo para vocês, porque é um texto muito importante, porque a história dessa proposta, né, 1918, então para a gente ver que são mais de 100 anos, né, que isso está sendo proposto, e no Brasil isso vai ser experimentado na década de 50, vai ser experimentado na ditadura militar, vai ser experimentado na década de 80, e em São Paulo já existe desde os anos 90, então 98 foi implementado, então não foi exatamente o Paulo Freire, não é de agora que essa política vem sendo pensada e colocada em prática no Brasil, e sempre numa perspectiva de supor que o povo tem menos capacidade de aprender, e como tem menos capacidade de aprender, a gente não pode exigir o mesmo que a gente exigiria de quem tem uma capacidade intelectual plena. Então, um dos autores, inclusive, chega a dizer, um pouquinho de moral e civismo, pelo menos, eles vão aprender, porque o conteúdo escolar mesmo, essas pessoas vadias, anormais, eram expressões que o Sampaio Dória usava para defender a política de, na época, promoção automática. Aí, na década de 50, promoção automática. Na década de 60, promoção automática. E aí o que é importante? Que a universidade ela vem pesquisando isso há décadas. A minha pesquisa mesmo eu fiz em 2000, né? Então aí são 24 anos que essas pesquisas vêm sendo feitas e vêm sendo feitas financiadas pelo poder público, que depois não lê uma linha do que a gente escreveu e reinventa uma mesma política que já tem mais de 100 anos, que se mostra ineficaz no seu
é sucesso, né? Então, o que acontece? Que a gente vem produzindo conhecimento, apontando os desafios necessários para que a escola pública possa funcionar, e essas pesquisas são financiadas com dinheiro público e o próprio poder público não lê o que a gente vem pesquisando e não incorpora essas pesquisas e nem tampouco o movimento docente na hora de elaborar uma política para melhorar o sistema educacional. Então a senhora está dizendo que existe sim essa pressão. Antes dessa, Existe. há muito tempo. Há muito tempo. Para que os alunos sejam aprovados, e por isso a gente tem aí a qualidade dos alunos da rede pública, infelizmente, é muito inferior quando você encontra, por exemplo, é muito comum encontrar alunos de 8ª série que mal sabem interpretar um texto. Exatamente. E não vai ser acabando com a reprovação que esse problema vai ser resolvido, mas é entender quais são, porque é isso, eu fui lá também estudar a portaria, né? Fundamental que a gente faça isso. E não tem absolutamente uma única linha falando das condições objetivas para garantir o trabalho docente. Então, é um pensamento mágico que diz, cumpra-se, façam acontecer. E a questão, e essa questão já vem sendo posta desde a década de 50 na produção de conhecimento no campo da educação, se a gente dá uma boa formação para os professores, numa escola bem equipada, com um bom número de alunos, com um material pedagógico bacana, o trabalho flui, porque o professor quer que o seu trabalho seja bem sucedido. Nenhum professor quer que o seu trabalho seja um fracasso. Olha, primeiro que não dá para a gente comparar laranja com lima. Por exemplo, a rede pública é enorme, é muito grande. A rede privada é uma concessão do público ao privado. Se a gente pegar a rede privada, eu não tenho autoridade, nem quero falar sobre ela, porque tem um sindicato da rede privada, mas vocês vão ver de 300 escolas, só 10 prestam, o resto não presta. Pior do que a pública. Se você chegar na Liberdade, se chegar em Cajazeira, tem escola privada, cara. Não é igual a escola de Cajazeira, Edivaldo Boaventura, de Cajazeira, que é boa. Não é igual o Tari de Azevedo, que é uma escola boa. Não é igual o Serra Vale, que é uma escola boa. Pública, Teixeira de Freitas, escola boa. Não é. Então a gente não tem que ter um certo cuidado, porque se a gente fizer um filtro, tá nisso. O que falta é o que a professora aqui falou. Tem uma concepção, se pegar a portaria do ponto de vista ideológico, ela é toda fundamentada no processo neoliberal. Toda. Ela foi escrita toda. Ela não foi escrita pelo governo. Foi escrita pela Fundação Getúlio Vargas, que dá assessoria à Secretaria de Educação, ganhando milhões de assessoria, que tem uma concepção neoliberal, onde diz que a oportunidade não é para todo mundo. Ela faz exatamente esse recorte para dizer isso, porque nunca nesse país a senzala vai caber na Casa Grande. E isso foi uma afronta quando você viu no governo Lula, que hoje em dia você tem doutor em Harvard, doutor em Sorbonne, negro, pobre de escola pública. Então eu estou dizendo isso porque se a gente pegar, olha, eu costumo dizer, eu dizia para a Jerônimo, rapaz, eu morei no bairro da Saúde, eu fiz exame de admissão. Sabe o que é exame de admissão? Eu fiz exame de admissão. Quando eu fiz exame de admissão, na minha escola Severino Vieira só tinha eu de negão, mais ninguém. Meus colegas de sala, o dono da TV Bahia, Antônio Carlos Magalhães Júnior, Eduardo Tabakoff, filho do secretário, então não era para todo mundo. Na medida que a gente lutou para ter o acesso para todo mundo, claro que cai a qualidade, porque ninguém acompanha essa evolução, é o que a professora está dizendo. Então, nós evoluímos do ponto de vista, mas existe uma contracorrente forte que diz que, como dizia o governo anterior, o ministro da Educação dizia, universidade não é para pobre, universidade é para rico. Universidade é para rico. Essa concepção elitista que perpassa desde os primórdios de 1800, com essa corrente neoliberal, ela está incrustada, inclusive em governos de esquerda. Porque, repare, quando eu não vou nem dizer que o Jerônimo falou, mas vou dizer que o ex-governador reafirmou o Rui Costa agora. Foi para a jornal Correio da Bahia e disse que é correto. Porque é uma concepção de que não é tão assim. Se a gente aprofundar, professora, na concepção dessa formulação, é mais para ganhar dinheiro e recursos, porque se você tem uma evasão baixa, um índice de aprendizagem alto,
Você melhora o IDEB, vem dinheiro para a educação, cara. Mas vem dinheiro, mas não vem qualidade. Por isso que eu digo que é uma política econômica e não pedagógica. Sempre a política econômica contaminou a questão educacional no país, em tudo. Então você está formando um exército de analfabetos funcionais que não sabe escrever nada corretamente, interpretar um parágrafo, e nem realizar as 4 operações. Aí você está jogando a sujeira debaixo do tapete. Então, o que a sua pergunta é que diversas pessoas, por exemplo, aqui, Bruno Reis, não é o Bruno Reis o prefeito, o secretário de Educação, fez tudo isso igualzinho a Jerônimo. Qual foi a diferença? Ele não fez por lei. Ele fez por concepção de chegar, reunir o grupo dele, ir para a escola, convencer o que você está dizendo, a aprovar todo mundo. Fez aqui. Nós descobrimos do governador de Alagoas que ele fez uma portaria. Aí ficou evidenciado. A prova do crime estava ali. Aqui, Bruno Reis fez igualzinho, mas fez de outra forma que ninguém levantou essa lebre. Então existe essa digamos assim, pressão para que seja aprovado todo mundo em massa, porque eles acham que isso é uma corrida de espermatozoide. Poucos chegarão lá. E é uma concepção mesmo, não cabe para todo mundo na universidade. Você teve aí, embora a portaria não tenha nada a ver com o ensino médio que vai ser votado agora, mas repare, qual é a posição do governo da Bahia sobre a reforma do ensino médio? Deixa como está. Isso a gente vai deixar para o segundo. Não, eu estou falando que isso está conectado. Sim. Conectado. Porque quando você não pega essa disciplina eletiva, que é a maior parte do currículo praticamente, você está estimulando a ele fazer essa linha. Então, a formulação de que existe pressão, não só do Estado, como nos municípios, para que tenhamos aprovação automática, é uma realidade. E como já pedi para a professora, não é da agora, isso está ligado a uma política neoliberal que enxerga esse espaço de educação como um espaço de competição, só os melhores irão sobreviver, e infelizmente é a classe média alta que vai ficar e defender esse projeto. E defende muito bem, e faz com que o Brasil fique atrasado, tenhando um dos maiores índices de analfabetismo do país. A Bahia tem o maior índice de professor que não tem licenciatura plena no local certo, não tem. Você encontra professores, eu sou formado em Química, sou mestre em Química pela UFA, você não tem no interior professor de Química, de Educação Física dando aula de Química. Eu sou de História dando aula de Física e passa batido, ninguém reclama. Ninguém reclama, mas não reclama porque não tem um filho na escola pública. É isso. Eu queria aproveitar a sua deixa, professor, porque assim, vocês responderam, né, essa pergunta que eu fiz da aprovação automática, que já acontece, mas o senhor falou uma coisa no início do programa sobre o contexto social onde vivem essas pessoas muitas vezes, né? Pais desempregados, família que não tem renda, que precisa do menino trabalhando, muitas vezes uma família desestruturada, né? É um pai alcoólatra, é uma mãe viciada em drogas, enfim, são diversas realidades, que tudo isso acaba impactando no rendimento do aluno na sala de aula. Então, quando você fala de aprovação e reprovação, você não está avaliando somente a absorção do conteúdo ou a não absorção do conteúdo. Você tem todo um contexto ali por trás daquele aluno. E aí, como é que fica o professor? Como é que o professor atua nisso? Porque assim, como é que você lida com um adolescente, por exemplo, que tem N problemas estruturais na família dele e que ele vai basicamente para comer na escola, para ter acesso a um vale lanche, enfim. E como é que vocês lidam com isso? Assim, como é que vocês vão cobrar desse aluno, né, um rendimento alto, e que tipo de estrutura vocês precisam ter para lidar com essa realidade triste do ensino público? Quem começa? Professor Luiz. Eu vou começar então, né? Eu acho que esse é um tema que ele toca muito a questão da psicologia e de uma certa psicologização do fracasso escolar, né? A suposição de que se a criança ela não consegue aprender na escola, é uma coisa que acontece fora dela, na família dela, na cabeça dela, no universo privado dela, que a impede de aprender. E esse é um debate que acontece já no campo da psicologia, voltada para pensar a educação, pelo menos desde a década de 90, trazendo uma série de questionamentos em relação a isso, que tem muita vinculação mesmo, assim, real, oficial, com a produção das teorias racistas, que não só
tiveram no Brasil um importante território, nas teorias racistas que foram desenvolvidas na França no século XIX, tiveram no Brasil um importante território de aplicação, mas também um importante território de produção, né? Muitas dessas teorias racistas, os principais pensadores racistas da virada do século passado vinham para cá, para o Brasil, para fazer seus experimentos, né? Então, tem um olhar voltado para o nosso povo, num país com a história de escravidão e espoliação como o nosso, que é de desqualificar esse povo desde sempre. O próprio processo de escravidão, ele já parte de uma desqualificação, inclusive da humanidade das pessoas que foram escravizadas. Não são humanas e por isso podem ser espoliadas na sua dignidade, né? E isso é uma coisa que está na nossa história. O nosso tempo de escravidão em relação ao tempo da abolição oficial, porque ainda hoje existe trabalho escravo no Brasil, né? Nosso tempo de abolição é muito pequeno, né? 3/4 da nossa história foram atravessados por um processo de escravidão oficial e que partia do suposto, né, da pressuposição de que as pessoas pobres e negras não tinham capacidade intelectual e moral. E mesmo depois da abolição da escravidão, isso não ficou para trás. Então, esse olhar que se tem de que a família pobre é desestruturada, que a família bebe, que briga, que xinga, é uma visão estereotipada em relação à pobreza, que não considera que esses problemas acontecem também nas classes médias e altas, né? Então, foi um equívoco meu. Na verdade, eu nem percebia essa... É importante você trazer isso, porque é uma coisa que, assim, que lá atrás, o Rui Barbosa, em 1882, vai dizer: escolas cheias, cadeias vazias. E esse ano é ano eleitoral e a gente vai ouvir essa frase nas campanhas eleitorais. Da direita à esquerda. A ideia de que uma escola cheia é uma cadeia vazia. A gente sabe que a cadeia é cheia de gente pobre e que a pessoa rica que comete algum tipo de crime não vai ser punida da mesma maneira, né? Então, a gente está vendo aí, né, todo um processo acontecendo no nosso país de avanço do fascismo e de pensamentos conservadores que deixam muito nítido o olhar que se tem para o povo, né? Então, dito isso, né, eu acho que assim, que todos nós somos atravessados um pouco por esse preconceito. Então, quando chega a criança em condição de extrema pobreza na escola, a gente parte do pressuposto de que ela deve ter algum problema que a impede de aprender. Isso não é uma visão que nasce na cabeça do professor, mas que tem um lastro histórico que a gente ainda não tem. Eu tenho uma interrupção rápida na sua fala, professora. E o professor Rui chegou a esclarecer aqui que muitas escolas particulares, escolas privadas, A maioria. perdem, inclusive, em conteúdo das escolas públicas. E eu queria dizer mais em relação ao que diz respeito a esse contexto familiar dessas crianças e até, né? Eu sou de família de interior, né? Não sei qual é a realidade de vocês. No interior, a mesma escola pública do interior, com as mesmas famílias pobres, talvez até mais pobres do que as da capital, o rendimento parece que é maior, melhor. Você vê o pessoal vindo de interior para cá e para tirar os primeiros lugares de investir em faculdades como a UNEB, a UFBA. E, quer dizer, é uma realidade que abrange toda a educação de modo geral, não é uma exclusividade da escola pública. Mas deixa eu só me explicar melhor. O que eu falei aqui é com base no relato de diversos professores que enfrentam essa... Eu tenho uma professora da família que ela fala muito disso, que ela tem dificuldade, ela é professora da rede pública, ela tem dificuldade quando tem esses alunos na sala de aula, né, com essas questões sociais, e que muitas vezes ela não consegue dialogar com a família, e aí afeta, né? Enfim, eu tô reproduzindo o que eu escuto. E aí eu queria saber... também tem os problemas. Tem, mas a gente está falando aqui basicamente de uma rede pública, que é democrática, né? É o que está para todo mundo, porque a rede particular não está para todo mundo, né? Então, assim, o que eu quero saber é como vocês lidam com esses problemas. Como o professor tem que... O que estrutura o professor precisa ou não precisa lidar? Como é isso, entendeu? Mas, assim, eu não sou psicólogo, minha área é química, Sim. mas sempre teve uma teoria, há uns 10 anos atrás, de que se uma criança não tiver um conteúdo proteico bom, ela não se desenvolve. Ela chega a ter a sub-raça Gabiru, com 1,50 m de altura no máximo, a deformação craniana, e não consegue avançar. Então, primeira coisa, dentro dessa concepção, se difundiu muito do conceito de creche, pré-escola e educação infantil para todos, que seria a base. Porque quando eu pego um aluno, professor do ensino médio, esse aluno vem com a carga de reprovação, aprovação automática, vem com a carga para chegar na área do ensino médio, ele não tem condição de acompanhamento e precisa ter uma política para isso.
para que ele possa ser promovido do ponto de vista de ter condição de chegar, assimilar, desenvolver e ter uma concepção de que ele vai ter sucesso e avançar. Precisa disso. O governador, ele apresentou um programa de sucesso escolar que ele dizia o seguinte, olha, essa questão do combate à fome, que é uma coisa real, que uma coisa é nós aqui, que podemos nos alimentar com 3 refeições por dia. Boa parte, mais da metade da Bahia não tem nenhuma. Não tem nenhum. Você leva uma criança dessa para uma escola, a maioria, boa parte de quem frequenta escola pública na capital e no interior, no ensino fundamental, está na escola para comer. Está na escola para comer. Isso é uma realidade. Não é uma coisa, não. Está para comer. É o maior atrativo. Porque não tem comida, eu falei, são 3 milhões passando fome. Se você pegar isso assim, ó, professora Adélia, a senhora está no centro administrativo, ali tem a Sussuarana, vá naquele bairro ali e veja as condições daquele povo de lá. É diferente de ficar no ar-condicionado aqui, olhando, vá lá que não tem comida. O pai tira para vender na feira, o pai tira para comprar não sei o quê. Essa é a realidade. Então, você fazer uma política de que garantir a permanência é você garantir também a forma de alimentação, o desenvolvimento intelectual, a questão da concepção de ter uma atividade física e dar a ele as condições. Só, professora, se o governo chegasse, porque os pais tiram seus filhos das escolas públicas porque tem que completar a renda que ele não tem emprego também. Então, traz o filho para ajudar. Se a gente pudesse fazer uma política compensatória de garantir, ó, seu filho vai ficar na escola pública e toda semana você vai levar para casa, pai, uma cesta básica. Ele não tira o menino, mas não é necessário somente isso. Eu disse, olha... Culpa de mês? Mas assim, eu disse assim, ajuda. Professora, governador, aqui Sussuarana, ó, pegue Sussuarana, através da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, cadastre todo mundo, pedreiro, marceneiro, não sei quem, que não tem nem transporte para ir para o centro, vai a pé, cara. A maioria da população baiana anda a pé. Não tem dinheiro para transporte, não, porque está desempregado. Então, se cadastra e faz um bolo, toda a construção que tiver, tanto pública, municipal, estadual, lá em Sussuarana, já tem esse povo para trabalhar. E você vai melhorando, como o Lula está fazendo agora, estimulando com cotas de dar um dinheiro para a sobrevivência dele. Isso é um caminho para ter um sucesso. E a segunda parte, que você não está discutindo aqui, é o sucesso como ele tem esse suporte, mas ele, professor, vai pegar o ensino médio, que segundo o Dermeval Saviani, reporta 1942, quando tinha escola de pobre e escola de rico. Porque o ensino médio, que não está ligado à portaria, ele é o mesmo do Colégio Mendel, do Colégio Sartre, do Colégio Antônio Vieira. Só que de tarde, na contraturno, todo mundo tem assim, descobrir brincando com número, matemática aplicada pura. Depois descobrindo ciência, física, química, biologia. Contando história, sociologia, história. Esses meninos todos, dessa classe média, vão todos para a universidade. E os da pública não vão. Não vão porque não tem condição. Aí você está mais ou menos numa política neoliberal e aí está lutando para desmontar isso que foi montado. Então, assim, essa questão de acesso, permanência e sucesso escolar é uma coisa que a gente precisa, cada um com sua visão, mas confluir para isso e não ter preconceito. Então, acho assim, você fez uma pergunta que foi na linha disso daí, tem a questão do fracasso escolar não pode ser responsabilidade nem da família, nem do aluno. É o que querem culpabilizar para tirar... Nem do professor? Nem do professor. Muito menos do professor. O professor é um agente mediador que vai contribuir para o sucesso e a permanência desse aluno, cara. E como a professora falou aqui, nenhum professor quer reprovar ninguém, não. Não é reprovar, porque ninguém aqui está... Parece que está um binômio assim, aprovação e reprovação. Não é isso. Você tem uma caminhada. Nessa caminhada, para chegar lá na frente, você tem que ter algumas coisas que você vai ter que assimilar. Avançar e você sozinho caminhar. Porque senão você vai depender da escola o tempo todo. Não é isso. Você vai aprender a você pegar, contextualizar, interpretar e sair sozinho depois. Você vai caminhar assim. Senão, não resolve. Então, não pode, o professor é vítima do sistema.
os professores são vítimas do sistema, porque não têm interesse em formar de forma adequada, não tem interesse em remunerar dignamente, não tem interesse, porque professor, eu costumo, desculpe o que eu vou fazer analogia aqui, eu nunca vi, meu amigo, padre dormir debaixo da ponte. Padre, quando ele tem crise, vai para Roma, pega um avião, cara. Vai para Roma, porque está bem, tem como ter estrutura. Professor, cheio de depressão, cheio de crise, totalmente assim, bombardeado pela sociedade, bombardeado pelos alunos, em tese, bombardeado pelos colegas, uma crise, uma disputa entre eles, e fica assim, totalmente refém. Aí o que é que significa? Boa parte dos professores da rede estadual e das redes municipais depressivos, né? Professor, o que tem de professor depressivo e que tenta suicídio não está no gibi. A discussão é boa, excelente. Eu não imaginei que seria o contrário. Com 2 professores aqui na bancada, seria excelente, mesmo com Isabela Garrido, nem se fala. Mas você que está em casa, não muda o canal, não muda a sintonia da rádio Câmara de Salvador. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já com o Coletivo Educação, com 2 professores e com a nossa colega jornalista Isabela Garrido. Daqui a pouquinho, é rapidinho, é vapt-vupt. Pois é, estamos de volta com o Coletivo Educação. Hoje, né, a gravação. 15 de março, eu quero lembrar porque é um dia importante, o Dia Internacional da Escola. Eu estou aqui com a professora Lígia Viegas, ela que é psicóloga, professora de Psicologia da Faculdade de Educação da UFBA, e um professor Rui Oliveira que dispensa apresentações, dentre outras. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, não sou tão novinho assim, o professor não é tão mais velho que eu, estou sendo generoso, mas conheci sempre ele à frente da PLB, da presidência da PLB, na luta, né, na luta constante, né, combativa aí pelo bem dos professores. E a gente estava falando no primeiro bloco, a professora Lígia queria falar sobre a questão de o quanto a família influencia nesse rendimento escolar. E o contexto, né, social. Em que contexto social se vive e o quanto isso é importante. Pode falar, professora. Eu acho que assim, um gancho bacana para fazer essa reflexão é que essa ideia é uma ideia já há muitos anos, né? Se tem essa ideia de que a criança pobre ela não frequenta a escola por questões econômicas. Foi assim que o programa Bolsa Família foi implementado. Ele vinha com 3 condicionalidades, né? Então, a família, para receber o bolsa, ela tinha que manter a criança na escola, manter o cartão de vacina e frequentar os centros de referência em assistência social, para tentar fazer uma cobertura na assistência de saúde, de educação e de assistência social a famílias em condição de pobreza e pobreza extrema. E o que foi visto ao longo dos primeiros anos do Bolsa Família é que mesmo recebendo bolsa e obrigatoriedade da escola, a criança não permanecia na escola. E aí começa a se voltar o olhar, isso lá para 2015, mais ou menos, 2014, começa a se voltar a olhar para o que produz, então, um efeito de expulsão dos alunos, né? Por que a escola ela é um lugar expulsivo para um certo perfil social? E aí vai se entender que a escola tem ainda muita dificuldade de trabalhar com crianças em situação de pobreza e pobreza extrema por conta de todos esses preconceitos que a gente estava conversando e que não são preconceitos exclusivos dos professores, mas preconceitos que a gente vai acumulando ao longo da nossa experiência social. A gente, desde muito pequeno, a gente cresce ouvindo que aquele que se esforça vence, de maneira que quem é pobre porque não se esforçou suficientemente. A ideia da meritocracia que está aí posta na nossa sociedade. E aí eu tive a oportunidade de participar de um programa na época que era do MEC, chamava Educação, Pobreza e Desigualdade Social, para fazer a formação das professoras da rede que tinham alunos que recebiam o Bolsa Família e que estavam vivendo esse processo de dificuldade na construção de um trabalho pedagógico bem sucedido. E nessa convivência com as professoras era muito visível que tem uma série de preconceitos que inclusive atingem a elas mesmas, porque as professoras da escola pública também são, na maioria, mulheres, pobres, negras, que também vieram da escola pública e que também tiveram seus direitos violados ao longo da sua própria trajetória. E no processo de formação com essas professoras, foi possível a gente ir alcançando um pouco essa sutileza, né? Porque a gente escolhe o inimigo errado na nossa sociedade, né? O inimigo é um inimigo comum, que é o Estado que expolia todos nós, mas esse inimigo comum consegue colocar a gente uns contra os outros, e daqui a pouco está o professor brigando com a família brigando com o diretor brigando com o professor, e o Estado está muito tranquilo e protegido nesse processo. Então,
essa é uma discussão que ela é importante, porque nos Estados Unidos, na década de 60, desenvolveram uma teoria que era para dar uma disfarçadinha no racismo, né? E passa-se não falar mais em termos de uma diferença biológica entre raças, mas uma diferença cultural. Eles têm carência cultural, eles não têm cultura, e porque eles não têm cultura, eles não conseguem aprender na escola. Essa é uma teoria que foi desenvolvida na década de 60, obviamente que num momento em que o movimento negro está nas ruas pedindo direitos iguais, direitos civis e sociais iguais, e eles, para não falar mais em termos biológicos, começam a falar que é uma outra cultura, e por isso fala uma outra língua, e tem outros hábitos, e por isso eles não conseguem entrar nesse nosso universo, né? Então, acho que tem uma questão que é importante da gente retomar, que é a maneira como a gente vem olhando para a gente mesmo. O povo brasileiro olha para si próprio, porque a gente aprendeu a ter uma certa desqualificação em relação a gente mesmo, que é um pouco aquela ideia de que o baiano é preguiçoso, que só quer saber de festa, né? O brasileiro não tem interesse, por isso que a escola vai mal, e isso faz uma inversão muito complexa, que é de culpar a vítima, né? E a vítima por um processo histórico de espoliação que ainda hoje não terminou, né? Então, eu acho que é um pouco nesse sentido. É isso, mas em termos práticos, eu quero insistir na minha pergunta. Assim, quando você tem um estudante que está cercado desses problemas que o próprio professor já falou, de pai desempregado, precisa complementar a renda em casa, e aí não tem nada que segure ele na escola que o pai tira, um estudante que tem outros problemas, enfim. Quando você lida com esse estudante, isso não afeta, então, na sua opinião, isso não afeta o aprendizado dele? Ele tem condições de aprender plenamente, mesmo com toda essa diversidade? Como você vai tratá-lo do mesmo jeito que você trata os outros? Vai exigir deles do mesmo jeito? Não que não tenha que exigir, mas na minha cabeça tinha que ter uma metodologia diferente com ele, um trato diferente, chamar a família, vamos trabalhar junto e tal. Não é assim? É que é muito complexo, né? Acho que tem de tudo. Tem aquela família, a família doriana, né? Que a gente brinca, né? Que é o pai, a mãe tomando café da manhã com a fumacinha saindo da manteiguinha, que o moleque não se engaja na escola. E tem aquela família que tá toda caindo aos pedaços, que a única coisa que a criança tem é a escola e ela se apega à escola. Então eu tô pegando esses dois exemplos extremos para dizer que é isso. Tem, né, assim, a gente tem exemplos de pessoas famosas que atropelam, matam e nada acontece, joga a pessoa, o braço da pessoa ponte abaixo e nada acontece, né? Então, assim, tem uma boa estrutura familiar, tem recurso, tem dinheiro, tem tudo e não corresponde. E no outro extremo a gente também vê pessoas numa condição de extrema humildade, de extrema vulnerabilidade e que tem uma dignidade e uma força vital que chegam a impressionar de onde vem, né? Quando tudo é adverso, de onde vem essa força. Então, cada caso é um caso, né? Dito isso, é muito difícil você olhar cada caso quando você tem 50 casos na sua sala, né? E aí, como é que o professor vai dar conta de dar uma atenção individualizada quando ele tem 50 alunos, 40 alunos para dar conta? Então, já é uma própria estrutura para colocar no escanteio aqueles que não fluem com a agilidade pensada na cabeça do médio. A senhora, né? mudou o termo na sua fala anterior. Eu entendi que a mudança de termo é evasão para expulsão. Teve essa mudança? Eu vi a senhora falar? O nome oficial que se dá é evasão, né? Já teve uma época que se falava abandono, né? Eu acho assim, abandono, você põe a culpa de novo no aluno, né? A evasão é um termo neutro. Eu vejo como um mecanismo de expulsão. A maior parte das crianças que saem da escola antes de concluir o ensino fundamental passaram anos a fio lá dentro vivendo experiências de fracasso até desistir. Isso é estatística, né? Alguns anos atrás, para completar antes, na época, eram 8 anos do ensino fundamental, se levava 11 anos, era o tempo para concluir o médio. Em média. Interessante assim, que a gente fica, quando a gente começa a falar na minha época, a gente tá velho. Declarando a idade, né, Isabela Garrido? Declarando a velhice. Mas a gente ainda tá na nossa época. Estamos na nossa época. Mas assim, eu me identifiquei muito com a declaração, não vou dizer o nome, né, porque não tem por que citar agora, um edil de nossa casa que falou o seguinte, que declarou a sua própria experiência estudantil, né, educacional, e teve a coragem de dizer que ele, inclusive, foi reprovado por mais de uma vez, e ainda assim persistiu. Tal. Eu me identifico muito com essa história, porque eu também sou filho de professora, né, minha mãe é extremamente exigente, sou neto de professora também, e acabei tendo dificuldade, então acabei sendo reprovado, e novamente, né, eu continuei.
Minha mãe jamais aceitaria essa questão de dependência, ou acelerar, ou, na minha época, olha de novo falando na minha época, os pais tinham essa coisa de optar, fala ou não para a recuperação, não tinha isso, pessoal, ficou em 3, ficou em 4, não vale a pena fazer, não é isso? E minha mãe optou para que eu reprovasse. Isso não me fez nenhum mal. Mas é como a senhora falou, existe casos e casos, não é o caso. Não é, assim, até que ponto a reprovação é tão ruim assim? Eu queria trazer isso à baila. Olha, eu volto na pergunta anterior, porque assim, eu acho que o fundamental no processo educacional é você ter um diagnóstico correto. Vou dar um exemplo aqui em Salvador. Por exemplo, aqui em Salvador tem 51 mil pessoas que não têm identidade, ou seja, não tem pai nem tem mãe. Esses meninos estão matriculados. Aí, a professora que não tem esses dados, o papel dela é assim, ó, amanhã você fez isso, traga seu pai aqui. Ele fugiu. Tem pai, não tem mãe, não vai mais para a escola. É por isso que a expulsão não é evasão. Estou falando um dado objetivo. Isso que é por isso que a expulsão não é evasão. Por isso que surgiu aquele movimento de paternidade legal do Ministério Público. Para isso. Porque muita gente não frequentava a escola mais por conta dessa questão. Segundo, o que ela perguntou. Tem uma coisa chamada capital cultural. É uma tese de que as pessoas que têm pais que têm uma capacidade de formulação melhor, os filhos acompanham um determinado tempo. Aí foi feita a educação de jovens e adultos, que a governo municipal aqui fechou 44 escolas. O EJA. Então, se o menino, que é um projeto, tem divergência, mas é bom, para que o aluno, porque se o pai acompanha o aluno se sente mais prestigiado e o pai que pode voltar a estudar novamente. Quando você fecha isso, você fechou uma janela. Fechou uma janela, que é um projeto bom. E por último, é a questão da desigualdade social, gente. Não adianta. Então, eu estou falando aqui, 30% dos estudantes da Bahia têm vulnerabilidade. Se tem vulnerabilidade, não pode ser tratado de forma igual. Tem que ter uma política para esse povo, porque senão não avança. Vai ficar parado, cara. E isso ocorre com o preto pobre da periferia. É a turma que você vê, são mulheres negras. É essa turma que compõe os 30%, que precisa ter uma visão para que seja estendida para ele uma proteção social. É essa questão, porque é muito fácil você encaminhar quem já está caminhando. Agora, quem está parado, que precisa ter um olhar diferenciado, a política do Estado, qualquer que seja Estado... Não alcança? Não alcança isso, não alcança e é vital. Eu podia, muito bem, você está falando que o vereador tal... Eu comecei a trabalhar com 14 anos, professor. 14 anos como office boy. Eu e mais de 2 pessoas. Fomos office boy da Secretaria de Educação. Fiz exame de admissão no Severino Vieira, onde só tinha eu de negão. E ganhei, professora Elisa Saldanha, de francês, uma bolsa de estudo para estar na Casa da França com o curso R. Van der Hatt. Fiz francês ativo. Fiz vestibular. Fiz 5 anos de Dixon nos Estados Unidos. Eu e mais 2. Um é o de Oswaldo Vigas, que foi vereador de Nação José Médico, e outro é Eduardo, diretor da Estudo de Biologia da UFA. Mas nós sobrevivemos, porque muita gente igual a gente ficou pelo caminho. O professor de Oswaldo também preto. Isso, né? E o outro também, preto também, também. Então, quer dizer, nós somos exemplo, mas não era a realidade. A gente quer que seja a realidade para todo mundo que tem dificuldade. Aí não existe, assim, digamos, almoço de graça. Porque tem que investir dinheiro, tem que ter muito dinheiro para a educação, para melhorar as condições. Tem melhorado, demora muito, mas tem melhorado, porque no meu tempo de professor, há 30 anos atrás, não tinha livro didático na rede pública, não tinha fardamento, tudo isso botava para fora o pessoal. Como é que é dar aula de química sem ter o livro na mão? Eu fui assim, condicionado a isso. Ter o livro, né? JB Lee, não sei o quê, e o aluno da rede pública não tinha livro, cara. O da rede particular tinha. O da rede particular tinha merenda escolar, tinha alimentação, tinha tudo. Aí nós conseguimos, com muita luta, que viesse tudo isso para a escola pública. Luta de professores? Do movimento social. Do movimento social. Veio
veio. Só que é uma luta, é uma queda de braço, porque a sociedade é de oprimido e opressor, cara. Você pode votar o governo que for de esquerda, eu sou do PCdoB, de esquerda, ele é governo para mim, porque ele tem lado, e o lado dele não é o meu. É melhor, na minha cabeça, trabalhar com ele do que um mais opressor. Mas não tem muita diferença de que ele vai optar por um lado. Isso é que faz com que, eu sempre digo, eu tenho mais dificuldade, enquanto sindicalista, de tratar com um governo de direita do que o de esquerda. Porque o de esquerda pensa que já tem estudo, que a gente tem que ficar calado. Então, na educação, Então, ao contrário, o senhor se comunica melhor com o governo de direita. Não, me comunica não. O de direito sabe que a gente vai lutar, vai fazer greve. Vai ter greve na rede municipal de Salvador segunda-feira. Segunda-feira agora. Isso é dado. Não. É dado, Não, vai ter greve. Vai ter greve. Eu liguei pro governo assim, vocês têm até terça-feira para dizer o que vocês vão querer com aqui na rede estadual. Senão vai ter greve também, cara. Não tem acordo. Não tem acordo. Vai ter. Se não sentar para ver como é que é, vai ter. Mas a relação da direita, ele já sabe que é movimento sindical, já conhece, que quer desgastar, que quer não sei o quê, aí flexiona mais. O outro não. O outro você tem que tentar convencer, quer acabar com o governo, quer acabar com não sei o quê. Quer acabar uma medida com política, nada. uma coisa não, política. Você não quer acabar com nada, porque se não tiver movimento de rua, não vai resolver nada. Você pensar que vai resolver via institucional, não resolve. Esse caminho ajuda, mas não resolve. Se fosse assim, Lula ganhou a eleição e quem governa é a extrema-direita, cara. Lula é uma rainha da Inglaterra. Quem governa é Lira. Tem 350 bolsonaristas dentro do Congresso Nacional, dos 513. Lula só tem 132 votos. Não tem. É assim. O institucional vai resolver? Não vai. Pode auxiliar. O que agora bote o povo na rua, que o povo tem medo. Bota na rua, que o povo tem medo. Eu queria tratar agora de uma questão que abarca tanto a rede pública quanto a rede privada. Hoje em dia a gente tem uma geração de jovens, de crianças que estão hiperconectadas, né? Eles o tempo todo com o celular na mão, quando está fora da escola, tudo é conectado, né? Os jogos, as brincadeiras, hoje está tudo conectado. A criança está ali, essa geração já nasce com a tela na mão. E eu queria saber de você qual é o maior desafio da escola diante dessa geração, né? Tanto pública quanto privada. Como eu não sei, porque já tem 20 anos que eu saí da escola, até a minha época, né? Como disse André, era quadrigiz. Quadrigiz, de vez em quando você tinha um filmezinho, de vez em quando você tinha um retroprojetor, né? Mas era isso, basicamente. E hoje, isso dá conta? Como é que tá hoje? E quais críticas vocês fazem aos métodos de ensino das escolas? Pode você, que é o professor, né? Olha, eu acho que a gente tem que acompanhar a evolução das coisas, né? Então, repare que há 10, 15 anos atrás, dizia assim, olha, a escola pública não saiu da escola de Padre Antônio Vieira, que escrevia na areia, só tinha um giz. E o mundo estava evoluindo. E a gente não se apropriava desses instrumentos, dessa evolução. A questão da tecnologia é uma coisa dada, não tem jeito. Repare que o que você está falando, saiu uma pesquisa essa semana, e que os jovens que estão conectados do ponto de vista do smartphone, eles não sabem mais trabalhar com um computador. Porque a geração deles só pegou essa. Verdade. Eles têm dificuldade, quando termina o ensino médio, de fazer nem ligar. Você tem ideia? Essa é uma pesquisa agora, do notebook. Ele não sabe, quando vai para o emprego, que está lá, tela na frente dele, como é que faz isso? Porque ele só sabe fazer aqui. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de tentar ver de que forma a tecnologia avança no sentido de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Porque, assim, hoje nós temos, aí uma opinião minha, nós temos uma geração nem estuda, nem trabalha. Neném. A professora, eu fui de uma época que meu pai dizia, respeite o professor. Eu também. Eu fui dessa época, respeite o professor. Hoje em dia, essa juventude não respeita ninguém e quer fazer disputa.
Então, a aula que eu dava de química, você tinha uma visão distorcida que o professor sabia tudo, que era aquele que sabia tudo, e você ficava prestando atenção. Atento. Hoje em dia, se eu for dar uma aula... E outra coisa, se eu chegasse em casa e demonstrasse alguma dificuldade, a mãe dizia, você não prestou atenção na aula do professor, a culpa é sua. Eu estou falando assim, se eu chegar hoje e for dar uma aula sobre policíclicos aromáticos, não sei o que, aí o menino pega aqui, bota consulta no Google, e para lhe detonar. Não é para lhe ajudar, é para dizer que você não sabe. Então você tem que ter uma coisa muito grande de dizer para todo mundo, olha, eu sei que tudo que eu sei, eu não sei ainda. Você tem que ter humildade de dizer isso, senão você está ferrado. Então a tecnologia tem que estar a serviço do processo educacional. Como é que controla isso? Porque as pessoas gostam de ter controle, o que eu acho equivocado. Você tem que ter a necessidade de você convencer da adequação desse material aqui para a gente só se somar e não fazer disputa de eu quero censurar, deixa em casa, deixa separado, e aí você não está interagindo no que você está querendo falar, desenvolver uma aula. Tem excesso? Tem. Eu não concordo com muitas prefeituras, agora a Prefeitura do Rio proibiu de se o aluno só entra às 7 horas da manhã, deixa o celular até 7h30, só pega depois. Só pega depois. Tem um problema porque assim, pouca gente aqui em Salvador ou em qualquer cidade passa mais de meia hora sem tocar no celular. Não consegue. Porque está conectado que tudo vem daqui. Tudo vem daqui. Repare que pediu para desligar, eu tinha desligado. Mas isso aqui está uma interatividade muito grande. Faz parte de seu corpo já. Isso aqui. Então a gente precisa ver, se eu não sou especialista, o Nelson Preto vai fazer então da UFA, ele vai fazer um seminário. Já me colocou ele vai fazer um seminário em outubro já. Tem que estar estruturando para outubro, lá na UFA. E ele falou comigo, como é que a gente vai ver essa questão da rede pública. Falou com o Alisson, que é do setor privado também. Porque a gente precisa estudar muito. Não tem uma coisa acabada sobre a utilização, a forma, como é que formula isso daqui, né? E a gente tem que ver que não é só essa questão do celular. Um aluno, porque nós estamos aqui, eu não sou médico, mas assim, eu fui acostumado a fazer uma leitura em tela diferente. Eu ficar aqui nessa tela é muito complicado, do ponto de vista médico, de doença, e tempo de interatividade. Então, eu acho que assim, nós não temos nada pronto e acabado, precisamos discutir com os alunos, com todo mundo que tem interesse em ver como é que nós vamos associar o processo educacional com a nova tecnologia. Até porque muita gente não sabe o que é que vem aí com a inteligência artificial, que é um negócio complicadíssimo, né? Nós temos a 5ª revolução, já temos a 4ª. Isso vai modificar muita coisa. Tem a inteligência artificial que pouca gente domina isso aqui. Você está vendo essa disputa dos Estados Unidos de querer que a TikTok seja vendida para um americano, É porque ele sabe, através de Bill Gates, daquele povo dele, que ele pode saber minha vida toda por aqui. Isso. Ele sabe. Ele não quer que a China saiba dos americanos. Mas ele quer saber dos outros. Ele quer saber dos outros, ele já sabe. É verdade. Dos outros, ele já sabe. Então, assim, eu acho que a gente precisa discutir. Eu não sou contra o uso de tecnologia no processo educacional, não sou contra o uso dos alunos na sala de aula, desde que a gente tenha um respeito, um acordo entre nós, de que tudo que for feito é para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, não para afetar, interromper, não fazer com que a aula seja diferente, não flua. Professora Lígia. Eu acho que a gente tem que lembrar também que a gente está num país que não conseguiu ainda universalizar a inclusão digital, né? Então, assim,
existe uma parcela da população que não tem acesso, efetivamente não tem acesso. Na universidade mesmo, na época da pandemia, os meus alunos, para conseguir fazer as atividades, precisavam dividir o celular com um irmão. Não é assim, cada um tem o seu, né? Então, foi muito complexo esse processo. E olha que os dados estatísticos dão que o brasileiro tem mais de um celular. Sim, mas é porque então, o que tem é a tal da média, né? Assim, é a tal da média, que anula os extremos sempre, né? Ela é muito boa para anular extremos. Tem gente que tem 5, tem gente que não tem nenhum, em média temos 2,5, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, e acho importante também, nessa coisa do neném, fazer um recorte de gênero, né? Quando se trata de mulheres, elas não são neném, elas não estão nem no mercado de trabalho, nem na escola, mas elas estão fazendo um trabalho oculto dentro de casa. Estão cuidando do neném, dos nenéns. Então não é exatamente assim, né? Assim, a parcela mais pobre da população vem sendo espoliada nos seus direitos, né? E aí, se a gente entende que, primeiro, de um lado, não existe inclusão digital, e de outro lado, a gente não tem sido educado para usar esse aparelho também, né? Aí a gente acaba muitas vezes sendo capturado quando tem acesso a um monte de bobagens eletrônicas que contribuem muito pouco, né? Para a gente poder entender o nosso país e se situar georreferenciadamente. Então, 90% das zapeadas são inúteis. São inúteis. 90%. Então, acho que é uma preocupação não tirar o celular da sala de aula, mas fazer justamente o movimento contrário, né? Trazê-lo para a sala de aula, para que a gente possa efetivamente saber como usar isso aqui sem se tornar refém, né? Pois é. Olha, a gente vai para mais um rápido intervalo, só para mais um bloco para a gente fechar o programa, porque eu não posso deixar de falar da questão do novo ensino médio. A gente falou no começo então, com o professor Rui, né? Rapidinho, não muda o canal, não muda a sintonia da rádio, nós temos a melhor programação para você. A gente volta já já. Estou fazendo aqui sempre a propaganda do professor Raimundo, né? Da escola do professor Raimundo, que é o VaptVupt, que é rapidinho mesmo, tá bom? A gente volta já já. De volta com o nosso Coletivo Educação, eu estou aqui com os professores Rui Oliveira e a professora Lígia Viegas, e a gente encerrou o segundo bloco e veio para o terceiro falando sobre a questão do novo ensino médio. O interessante é que nem tudo é como se pensa. Eu, na verdade, eu imaginava que o novo ensino médio ele excluísse matérias, diminuísse a grade, e depois eu vi que não é nada disso. Tem grade que fica maior, inclusive. Eu vou ler o decreto aqui, e depois eu passo a bola para os professores. O decreto de 2017, né? A lei número 13.415 de 2017, alterou a lei das diretrizes de bases da educação nacional e estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio, ampliando o tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas para 1.000 horas anuais até 2022. E definindo uma nova organização curricular mais flexível, que contemple uma base nacional comum curricular, que depois a gente quer saber o que é isso, né? BNCC, e a oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, os itinerários informativos com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional. A mudança tem como objetivo garantir a oferta de educação de qualidade a todos os jovens brasileiros e de aproximar as escolas à realidade dos estudantes de hoje, considerando as novas demandas e complexidades do mundo, do trabalho e da vida em sociedade. Quem responde primeiro? Quem começa primeiro? Vamos lá. Pode ir. Quem fala primeiro? Não, essa discussão, isso para contextualizar, nós vimos desde 2008 no governo Lula com uma expansão de que o ensino da educação básica estava sendo mais consolidado. Então você tem no governo Lula em 2008, você tem o Fundeb, na época era Fundef, que era o financiamento da educação, que nunca ocorreu nesse país. Não foi pelo Lula, foi pelo governo Fernando Henrique. Depois o Lula pegou e ampliou para Fundeb, que pegava toda a educação básica. Aí, aqui na Bahia, eu gosto sempre de repetir, aqui na Bahia, no meu tempo, só tinha 2 universidades, a Federal e a Católica. Só tinha isso. Todo mundo, professora, do estado da Bahia, se quisesse estudar numa universidade, tinha que sair do interior para a capital. Ou seja, só vinha rico. Só vinha rico. Verdade. Não tinha como, só tinha
rico, então a concentração era muito forte. Aí você tem toda essa elite que domina a Bahia, todos eles vieram para as universidades, a católica ou a federal. Foi uma luta muito grande para fazer com que expandisse o ensino universitário, que era até os próprios professores das universidades ficavam dizendo que ia diminuir a qualidade, porque ia evoluir, ia abrir. Ia ser uma faculdade de cada esquina. E aí, Foi o mesmo que se falou quando democratizou na educação básica. Né? Isso nós temos aqui, hoje, 6 universidades federais na Bahia. 6. E interiorizado. 4 estadual. Com todo, você não precisa vir para cá para fazer medicina, engenharia, não sei o que. Você faz lá em Itabuna, Conquista, Ilhano, tudo quanto é lugar da Bahia. Então isso abriu perspectiva para que o pobre ingressasse também no ensino superior. Ensino superior. Você teve o FIES, porque uma coisa é você ter a universidade, mas eu pobre, vou fazer odontologia. Como que eu vou comprar o material? Não tem como. Eu vou entrar e não vou ter condição de cursar. Então você teve o financiamento, a permanência, toda essa política para consolidar isso daí. Isso fez com que houvesse uma migração da senzala para a Casa Grande. Muita gente pobre, porque você chegava, professor, aqui, eu acho que eu fiz vestibular em 72, com 16 anos. Aqui, medicina, passou 30 anos para ter um negro na faculdade de medicina. Não tinha carta marcada, fulano, não estava, engenharia elétrica, fulano, tal. Isso agora acabou. Então você está vendo a negrada toda na universidade, todo mundo, e fazendo doutorado, mestrado, não sei aonde, em Sorbonne. Isso abalou a classe política e a classe social mais favorecida desse país, a elite, que não aceita isso, cara. Não aceita. Você viu que o Kaká diz assim: olha, eu fui jogar na França e meu filho, na França, porque a França dá prioridade ao ensino público na França, público e gratuito. Kaká diz assim: meu filho frequentava a mesma escola da empregada doméstica dele. Ele achava um absurdo. Então, essa sociedade, quando viu a migração da negrada toda, pegar os melhores cursos, as melhores, entre aspas, que eles achavam, parado, deram um basta. Aí veio o quê? Termina o governo Lula, entra o governo Dilma, tem uma ruptura, e aí vem a política de atraso. Uma primeira política foi a questão do ensino médio, que foi na época de Temer. 2017. Só que Temer fez isso e Temer aprovou uma emenda 95 que dizia que você não pode gastar mais do que você arrecada. E disse: ninguém pode gastar mais do que arrecada. Ou seja, você precisava construir mais escola, precisava de mais recursos, mas só podia ser através da inflação. Então não tinha como. Parou o crescimento da política educacional, da política econômica, e veio a reforma trabalhista, que disse que ia criar emprego, não criou emprego nenhum, acabou com o título do trabalho, veio a reforma da Previdência com o Bolsonaro. Então, o ensino médio é dentro desse contexto, ou seja, num contexto em que pobre preto da periferia não pode ter acesso à universidade. Veio o governo Bolsonaro tentando acabar com o FIES, acabar com o Enem, dizendo que não era para entrar mais ninguém na universidade e que tinha que pagar até mensalidade para você frequentar a universidade, dizendo que assim, tem muita gente que é rica e pode pagar, que era um eufemismo. Então, o ensino médio para a gente foi assim: olha, eu sou professor de Química, sempre fui professor de Química, então eu sempre dei 3 aulas de Química, 3, no ensino médio. E na sua época também. 3 de Química, 3 de Física, 3 não sei o quê. Foi o que eles fizeram. Aumentou a carga horária? Aumentou. Realmente. Aumentou para quê? Para fazer disciplinas eletivas que não tinha nada a ver. Segundo, na formação, professora, como eu falei para você, antigamente você dá uma aula de química conteudista, né? A fórmula do açúcar clorídrico é HCl. Para que serve isso? A fórmula de... Hoje não é mais isso, não. Você tem que ter inter e transversalidade para você contextualizar a sua aula. Então, nós não fomos formados para isso. Não temos essa formação. A universidade não me deu essa formação. Segundo, ao você ter disciplina eletiva, você sai do foco da universidade e vai do foco, com todo respeito, para apertar parafuso, para o ensino técnico. É uma barreira.
Por que barreira? Porque diz assim, o menino ele vai ter que escolher o itinerário formativo. Eram 17 itinerários formativos. Aquilo aqui no código. 17. É por isso que a gente teve a impressão, por um momento, me permite a interrupção, de que a busca pelo ensino técnico cresceu mais do que o ensino acadêmico. Sim, mas é uma forma de você desviar o foco, porque diz assim, não tem tipo universidade. Universidade é coisa de rico. Universidade é coisa de rico. Aí você tem, como eu falei aqui, itinerário formativo. Nós lutamos para que recurso público seja aplicado somente no setor público. Aí abre um precedente de que 40% do currículo pode ser EAD, ou seja, educação à distância, e quem melhor da educação à distância, independente da minha vontade, é o setor do SESI e SESC-Senai. Aí você desvia o recurso público para esse lugar que não é público para ganhar dinheiro e não deixar que o aluno vá para a universidade. Porque aí o aluno vai dizer, olha, SESC-Senai, eu vou ali no Cimatec, vou pegar um curso não sei o quê, e vai na ilusão de que vai ter emprego para todo mundo. Quando não tem para todo mundo. Não tem para todo mundo. E tira o foco da universidade. Os professores, coitados, eles se matam, porque se eu tinha a carga horária da rede estadual, ou qualquer educação básica, 40 horas, eu tenho que dar 26 aulas. Então eu tenho que pegar 3, eu pegava 7 turmas. 7 turmas. Se reduzir minha carga horária de disciplina para uma aula, eu vou pegar 26 turmas. Não tem nem se eu fizer chamada, não tem como eu dar aula. Você esvaziou. Você criou disciplina, como fazer doce de leite. Nada. Projeto de vida, não sabe nem o que é, mas está dando. Eu acho muito cedo, né? Um adolescente de 15 anos vai projeto de vida. Não, estou dizendo assim, mas isso é para o público, para o setor público. Quando eu digo que o Mendel, o Sartre, o Anchieta, o Oficina, faz a mesma coisa de manhã. Mas de tarde é matemática aplicada. Foi que entrou a questão do integral. Tudo isso para passar no Enem, cara. No Enem. Então, é uma tragédia. Quem diz isso é Dermeval Saviani, que diz que esse ensino médio volta a 1942, quando existia escola de pobre e escola de rico. Ou seja, é uma forma de você pegar, direcionar a negrada toda para tirar o foco da universidade. E aí você não vai competir. E vai deixar para quem é da elite baiana e brasileira para fazer isso. Então, o nosso foco é isso. No governo Lula, nós fizemos campanha para Lula. Lula se comprometeu a rever. Pouquíssimo. O ministro da Educação é privatista. Ligado a quem? Ligado à Natura, o Banco Itaú, que esse povo é que quer esse tipo de ensino médio, cara. Porque a educação, aí a opinião minha, ela é um berço de muito dinheiro, muitas plataformas, vende muito, é uma grana violenta. E tem seção do setor privado internacional, que tem 2 grupos internacionais, o Croton e o Pearson, que dominam o mercado todo. Se você pegar as matrículas das universidades no Brasil, 90% é do setor privado, cara. Eles aí agora estão investindo na educação básica. Quer pegar tudo. E se a gente não fizer resistência, vamos pegar. Então, nós vamos ter agora, dia 19, um dia de luta nacional, porque o governo Lula cedeu a pressão, fez um relatório, mas aí o que foi que aconteceu? Mesmo que é feio o governo, Lira entregou a relatoria a Mendonça Filho, que era ministro da Educação de Temer, que é deputado federal hoje, que distorceu tudo. E aí a gente vai ter força, a gente tem que ir para a rua para ver isso, porque o ensino médio inovador é uma tragédia mesmo, vai ficar igual como está no Chile, uma educação voucherizada, vai ficar igual esses países todos aí, tudo de projeto neoliberal, e só vai servir para todo mundo que investir e ganhar dinheiro. Não é à toa que muita gente vendeu empresa de ônibus para comprar escola. O Colégio Objetivo, o dono era do empresário de ônibus, virou dono do coisa. Agora, diversas escolas de educação básica da Bahia são ligadas a grupos internacionais. Internacionais. Né? Não tem diversos grupos, aquela da Paralela, então, que você chega ali, grupo internacional, não está nem fazendo mais vestibular, Enem para aqui, não é Enem para a Europa, é Enem para Espanha,
França, Portugal, Estados Unidos e Canadá, com convênio. Você não faz está no Brasil. Vai estudar. Então A educação sendo tratada como um negócio. Sempre foi. E o Camilo é um negociador. Professora, Então a gente precisa também, né, reconhecer isso, porque era para ser, foi isso que foi esperado do movimento docente, de quem está no chão da escola. O esperado era que fosse feita a revogação do NEM, né? Então, não estar sendo feita é uma decisão deste governo, que escolheu como ministro da Educação alguém que não representa. O NEM é o novo ensino médio. É NEM, para a gente não confundir com o NEM, né? O NEM é o novo ensino médio. E que, enfim, escolheu como ministro alguém que tem um compromisso com as grandes empresas e que não tem um compromisso com a escola pública, né? Então, acho que isso é uma coisa importante falar. E aí, essas trilhas são verdadeiras farsas, né? Esses itinerários, eles são verdadeiras farsas. Uma coisa é você estar numa escola que efetivamente garante condições para você passear pelos mais variados universos, que é um pouco o que os bacharelados interdisciplinares faz na universidade. Então, você vai conhecer as artes, vai conhecer as humanas, de fato. E a outra coisa é você dizer isso no papel e, de novo, né? Porque daí a gente volta para a promoção automática. O papel, ele afirma coisas, mas ele não garante condições objetivas para que aquilo aconteça. Então, é um mais profundo desconhecimento do chão da escola e dos desafios que o chão da escola impõe para professores, para estudantes e para as famílias na realização do seu trabalho, né? Pois é, eu sei que rádio e TV a gente não tem todo o tempo que a gente queria ter, né? A gente queria ter mais tempo até para conversar, para bater um papo, até porque o programa de hoje ficou muito mais aula, né, Isabela Garrido? Não, ficou ótimo, adorei. Ficou excelente, uma aula de excelente conteúdo, mas é claro que a gente ainda tem um tempo para que vocês façam as considerações finais, tanto o professor Rui quanto a professora. Vou pedir para o professor Rui fazer primeiro, para depois deixar, né, a nossa convidada por último. Fique à vontade, professor. Não, estou à vontade assim. Eu queria agradecer o espaço e dizer que estamos aqui à disposição, convencendo a sociedade a lutar por uma sociedade mais justa e igualitária e que passa por uma defesa da escola pública, né? Nós queremos o ensino público gratuito, de qualidade, que não quer negrada. O pessoal da Senzala tem que invadir a Casa Grande, tem que romper com esse preconceito, com essas barreiras. É inadmissível você ter um presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, um cara misógino, racista, homofóbico, como aquele Nicolas, né? Transfóbico. Né? É desse tipo. Mas é isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo essa tragédia e também toda a solidariedade ao povo da Palestina, porque o que está acontecendo na Palestina, meu amigo, é um genocídio. Né? Você está matando agora por fome. 500 mil pessoas passam fome, não tem o que comer em plena guerra, que é uma forma de você matar também. Então é isso, agradecer o espaço, dizer que estamos à disposição. A PLB está aí, vamos ter a Assembleia da Rede Estadual e da Rede Municipal de Salvador para a semana, e espero que hoje o governo tome juízo. Professora Alice. Quero agradecer também, né, e fazer coro com a fala, né, do colega Rui, e reforçar que esses processos, né, eu acho que eles acabam produzindo outro, né, como desdobramento, algo que também me interessa muito pensar e refletir, que é um processo de medicalização da educação. A gente transforma a educação num espaço que está adoecendo por problemas de professores, adoecendo por problemas de alunos, e a gente não vê o quanto esse sistema, ele sim precisa de tratamento para que a gente consiga construir uma escola pública de qualidade. Então, menos adoecimento de professores, menos adoecimentos de alunos e mais compromisso com a escola pública e com o nosso povo. Acho que é um pouco por aí. Isabela Garrido. É isso, eu gostei muito de ter participado desse programa. Sinto muito por não termos 2 programas, porque eu acho que o ideal seriam 2. Um com a professora, um com Você Rui. sempre vem com essas porque ideias cada um tem muita bagagem para trazer. Essas fontes são muito boas, eu quero um programa com cada um. Mas é verdade. Isso é clichê já, Isabela. Mas é verdade. Então chama a gente de novo, a gente vai pois é. E assim, acho que é um tema que precisa ser muito discutido, muito, porque como a professora falou aqui, existem muitos sensos comuns que a gente reproduz sem pensar, sem refletir, e a educação
não acaba sendo tratada dessa forma, né, na base do senso comum e sendo empurrada para frente como uma forma de angariar recursos, como o professor Rui trouxe, e é importante que a gente desmistifique, né, essas coisas e traga reflexões de qualidade para a população, né, e esse programa se propõe a isso também. Eu agradeço a você que assistiu o programa até agora, que você ficou ligadinho, né, tanto no rádio quanto na TV Câmara. Se você perdeu algum momento do programa, pegou no meio, pegou no último bloco, não tem problema, a gente vai reprisar em algum momento da nossa programação. Muito obrigado, fique com Deus, não muda o canal, não muda a rádio também não, e a gente volta já já. Fui!